Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Bom, no Evangelho de hoje, que é uma passagem bastante conhecida de todos nós, Cristo procura os seus primeiros discípulos entre os pescadores, homens que pertenciam a uma fatia muito simples da sociedade da época. Bem, de início nós observamos que ele caminha em direção a um grupo desses pescadores que eram Pedro, Tiago e João, estes mesmos que se tornariam seus futuros apóstolos. Bem, Cristo sobe no barco de Pedro e começa a usar este barco como púlpito, pregando para as multidões que o seguiam. Isso é uma cena bastante comum do Evangelho. Cristo era seguido por uma multidão de pessoas que estavam sedentas para ouvir a sua pregação. Então nós temos diversas vezes a descrição dessa cena, e essa é uma delas. Pois bem, ele pregou para as pessoas e após a mensagem que ele passou, ele se volta para aqueles pescadores e inicia um diálogo interessante com Pedro. E é nesse diálogo que está guardado todo o sentido profundo dessa passagem. De início nós ficamos sabendo que esses pescadores estiveram no mar a noite inteira e não pescaram absolutamente nada. Foi um dia de trabalho cansativo, mas totalmente em vão. Sabendo disso, mesmo assim, Cristo pede que eles mais uma vez lancem suas redes naquele mar. Bem, não é difícil de imaginar que naquele momento Pedro deve ter se assustado um pouco com esse pedido. Sem dúvida, sua mente começou a trabalhar naquele momento. Ele deve ter pensado e deve ter levado em conta toda a experiência que ele tinha como pescador, e ele era um pescador experiente. Ele era um homem que conhecia as marés, conhecia aquele mar, conhecia o tempo. O mar era a casa dele. Ele era um homem muito experiente. Ele conhecia aquele ofício como ninguém. Então, como ele lançaria novamente as redes naquele mar? Ele já sabia, por experiência própria, que não iria pescar nada. Mas percebam que é interessante que ele contesta timidamente nosso Senhor Jesus Cristo no começo da sentença dele, com certeza usando do domínio do intelecto dele. E ele insiste que ele não havia pescado nada mais cedo. Ele afirma isso a Jesus. Mas em um movimento de bravura, se é que nós podemos dizer assim, ele contraria a sua natureza humana e se submete à vontade de Cristo. E naquele instante, no lugar de confiar em si mesmo e na própria vontade, na própria experiência de vida como pescador, ele confia totalmente em Cristo, em obediência e humildade. E ao aceitar lançar as redes mais uma vez ao mar, Pedro se lança à providência divina. E ali, nesse abandono das próprias vontades, Pedro, assim como João e Tiago, são abençoados com redes cheias de peixe. Eles presenciam um grande milagre, por conta de terem aceitado essa vontade de Deus. É interessante que o santo que nós comemoramos ontem, São Siluan do Monte Athos, nos apresenta esse abandono das próprias vontades e a nossa submissão à vontade de Deus como um dos pontos centrais da vida espiritual. São Siluan vai fazer uma conexão íntima entre a nossa submissão à vontade de Deus e a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade da mente e a bravura do homem diante das tribulações. Ele vai nos dizer que aqueles que se esforçam para ouvir a palavra de Deus e obedecê-lo, agora abre aspas nas palavras dele, encontram paz de corpo e alma,
paz nos pensamentos e no espírito, e a alma daquele que vive segundo a vontade de Deus habita incessantemente em Deus, e essa alma se torna serena e tranquila. Na doença, na perseguição ou na pobreza, o homem que obedece a Deus, aos seus desígnios, nada disso teme, pois vê em tudo isso um desígnio direto de Deus. Fecha aspas. Palavras de São Siluan. Então vejam que para São Siluan a obediência à vontade de Deus tem a ver com essa dissipação desse ruído constante que nós temos em nossa mente, em nosso dia a dia. E, de fato, com um pouco de ousadia, nós podemos observar isso no Evangelho de hoje. Pedro silenciou a si mesmo, as próprias vontades. Ele colocou uma trava na sua lógica humana e assim ele domou o seu intelecto e os seus pensamentos. Somente assim, com essa paz causada pela submissão à vontade divina, ele esteve preparado para presenciar aquele milagre, para vivenciar aquele milagre. Mas vejam, essa passagem não se encerra no milagre das redes cheias, pelo contrário. E é interessante como os atos de Cristo, da vida de Cristo em si, enquanto encarnado, e essa passagem do Evangelho em si acabam espelhando a própria ordem correta da vida e da luta espiritual. Qual foi o ato que verdadeiramente os tornou apóstolos? Claro, primeiramente e evidentemente a obediência, mas qual foi o fruto dessa obediência? O fruto direto e imediato dessa obediência. O fruto da obediência a Cristo foi a confissão dos próprios pecados e o arrependimento. Vejam, Pedro não comemorou as redes cheias, ele não enalteceu a si mesmo pelo aquele milagre, ele não se vangloriou, ele não se viu como um pescador melhor do que os outros. Não, a reação dele, após ver aquelas redes cheias e recolhê-las, foi cair de joelhos diante de Cristo e confessar que era um pecador. Pedro se arrepende. E esse foi o fruto da obediência. Arrependimento este que é o ponto de partida de toda a vida espiritual, que juntamente com a obediência e com outras ações, é claro, faz parte do que os santos costumam identificar como estágio de purificação. É quando o homem está lutando para submeter as próprias paixões. E nesse estágio de luta, de purificação, como os santos da igreja dizem, a obediência à vontade de Deus. E esse arrependimento profundo que vem do interior do coração são primordiais. Sobre esse arrependimento de Pedro, que nós ouvimos no Evangelho, São João Crisóstomo diz que é o primeiro princípio de toda a sabedoria prática. Por sabedoria prática aqui ele está querendo dizer vida e luta espiritual. Ainda sobre arrependimento, vamos a São Siluan novamente. Abre aspas, ele diz: todo aquele que entra no reino dos céus entra através do arrependimento. E continuando, em um trecho que define perfeitamente essa passagem do Evangelho de hoje, ele continua, abre aspas: o Senhor não só perdoa os nossos pecados, mas permite que a nossa alma o conheça, tão logo nos tornemos humildes. O mais pobre e miserável pode alcançar a humildade e conhecer a Deus no Espírito Santo. Não há necessidade de dinheiro ou de posses para conhecer a Deus, apenas humildade, pois o Senhor se entrega livremente a este homem através de sua misericórdia. Fecha aspas. Vejam, a humildade daqueles simples pescadores que se entregaram à vontade de Deus e confessaram os seus pecados foi verdadeiramente o que os tornou apóstolos. Isso é importante. Foi o arrependimento diante daquele milagre, mas diante da divindade de Cristo que verdadeiramente os tornou apóstolos. Isso é importante, sobretudo para os jovens. Se você deseja mostrar ao mundo sua ortodoxia, que mostre por seus atos.
E esses atos devem envolver primeiro obediência a Deus, à Igreja, e o arrependimento profundo. Esse mesmo arrependimento que é o fundamento da própria conversão, da metanoia em si. Os santos da Igreja que são os nossos professores nessa arte. Hoje foi São Siluan, mas as palavras do Evangelho refletiriam em qualquer outro santo que escolhêssemos. É assim, desse modo, porque o Evangelho joga luz à vida dos santos, do mesmo modo que os santos dão vida às palavras do Evangelho através do exemplo vivo. E em ambos, Escrituras, tradição e na vida dos santos, nós aprendemos o verdadeiro fundamento da vida ortodoxa. Quando eu me refiro à vida ortodoxa, eu me refiro verdadeiramente a um caminho de cura. A um caminho de cura, verdadeiramente. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma necessidade urgente, sobretudo no mundo confuso que nós vivemos, de compreender, de ouvir e de aceitar o que Deus quer de nós. Mas nós estamos tão imersos na confusão do nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos interesses, que eu poderia apostar com vocês que mesmo que Cristo aparecesse agora e dissesse pausadamente o que Ele quer de nós, pausadamente, nós fecharemos o ouvido e os olhos. Nós não ouviríamos Ele. Porque nós centramos tanto a nossa vida em nós mesmos e nas nossas próprias vontades, na nossa própria confusão, que fica impossível perceber a presença de Deus nas circunstâncias de nossa vida. Pois veja, Deus se manifesta nas circunstâncias da nossa vida, nesses dilemas diários que nós temos, e não são poucos. Deus se manifesta ali, e nossa relação com Deus vai ser solidificada diante desses dilemas e dessas circunstâncias. Fala para ele, você demorou. Nós poderemos classificar a nossa situação como uma enfermidade espiritual. Todos nós, inclusive eu, estamos enfermos, todos nós, cegos e surdos. Mas quis Cristo que a cura para essa nossa enfermidade estivesse em sua igreja. E é a isso que eu me refiro por vida ortodoxa. Portanto, faço um pedido a vocês. Conheçam a vossa fé. Busquem uma relação pessoal com Cristo, uma relação pessoal com a Mãe de Deus, com os seus santos, que são o exemplo vivo e o fruto do Evangelho. Busquem as orações, busquem os jejuns prescritos pela Igreja, busquem verdadeiramente a ortodoxia, porque é nesse caminho que pouco a pouco nós vamos ouvindo a vontade de Deus, nós vamos nos arrependendo, nós vamos nos curando e de fato, desse modo, nós vamos conseguir ver nas redes vazias da nossa vida, que muitas vezes nós recolhemos, nos esforçando muito, mas não recolhemos nada, nós vamos poder ver nisso uma recompensa futura e farta, se não agora, em vida, na vida eterna, junto a Cristo e ao seu lado, em seu reino. E esse é o motivo da encarnação, e esse é o motivo da existência e do estabelecimento da Igreja Ortodoxa na Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.